Bom dia, YouTube, bom dia para você que está aqui ao vivo, 5h31, bom dia, Devocional 5H30, hoje, dia 10 de novembro, olha o tema, estilo de vida de Jesus. Ô, gente, o estilo de vida de Jesus, ele é diferenciado, né? Ele é um estilo de vida totalmente diferente, na contramão do mundo. Olha o nosso compartilhe. Ser salvo por Jesus não lhe custa nada, mas ser discípulo de Jesus, ser discípulo dele, lhe custa tudo. Você tem aí alguma transformação depois que você aceitou Jesus e começou a viver o estilo de vida dele? Você tem alguma transformação? Eneida, meu estilo de vida antes era assim. Hoje, depois que eu aceitei Jesus, hoje o meu estilo de vida ele é totalmente diferente. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E o texto é Mateus 13. Mateus 13 é um texto bem extenso, ó, 58 versículos. Queria ler ele todo aqui, mas o nosso tempo aqui é tão contadinho. Encontra aí o versículo 44. Mateus 13, versículo 44. A sugestão aqui é do 44 ao 46. Vamos ler aí até o 58 para terminar, fazer o fechamento da história. Diz assim, Mateus 13, versículo 44. O reino de Deus é como marca aí, tesouro escondido. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo por muitos anos, até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa. Ela fica eufórica com a descoberta e vende tudo o que possui a fim de reunir a quantidade necessária para comprar aquele campo. O reino de Deus também é, marca aí, como um comerciante de joias que busca as melhores pérolas. Um dia encontra a pérola perfeita e imediatamente vende tudo o que possui para comprá-la. O reino de Deus também é como marca aí, rede de pesca lançada ao mar, que apanha todas as espécies de peixes. Quando está cheia, é puxada até a praia. Os peixes bons são recolhidos e guardados num tonel. Os que não são bons são jogados fora. Assim será feito no desfecho da história. Os anjos virão, separarão os peixes ruins e os jogarão fora. Haverá muita reclamação e desespero, mas isso não vai fazer nenhuma diferença. Jesus perguntou: vocês estão entendendo? Eles responderam: sim. Ele acrescentou: então vocês já devem ter notado que o aluno bem instruído no reino de Deus é como, marca aí, o quarto exemplo, é como o proprietário de uma loja que tira da prateleira o que necessita, novo ou usado, no momento em que precisa. Jesus terminou de contar essas histórias e partiu dali. Voltou para sua cidade e começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Ele é muito bom, comentavam. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Perguntavam-se. Não demorou, porém, e já estavam falando mal dele. Ora, nós o conhecemos desde menino. Não é o filho do carpinteiro? Conhecemos a sua mãe, Maria, e os seus amigos, Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs, que também vivem aqui. Quem que ele pensa que é? E o desprezaram, e os desprezavam. Jesus observou um profeta, só não é importante em sua terra e em sua família, nas suas ruas em que brincou quando criança, por causa da indiferença e da hostilidade deles, não fez muitos milagres ali. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por nessa manhã estarmos aqui na tua presença. Obrigada porque nós temos sede e fome de cada dia mais sermos parecidas contigo, sermos alimentadas pelo teu Espírito Santo
e principalmente, Senhor, viver o estilo de vida que o Senhor tem para nós. Senhor, nós queremos ser um memorial de uma pessoa que te serve, que te ama, que te busca, que teve um encontro verdadeiro com a tua presença. O nosso estilo de vida, Senhor, nós queremos que seja tão parecidos contigo, que aquelas pessoas que não te conhecerem, que não acreditarem na tua existência, ao olhar para o nosso estilo de vida, poderá dizer, realmente, Deus existe. Olha o que ele tem feito na vida dessa mulher. Acima daquilo que ela tem vivido e passado, ela permanece de pé, ela tem fé, ela tem esperança. Sozinha, por suas próprias forças, ela não conseguiria. Mas porque realmente o próprio Deus habita na vida dela, olha o que o Senhor tem feito. Senhor, nós somos essas mulheres, que seremos esse memorial, a prova da existência de um Deus que mais de 2000 anos atrás andou nessa terra, ainda está aqui, dentro de mim e dentro dessas mulheres. Senhor, nós queremos viver o teu reino. Venha o teu reino sobre as nossas vidas. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado em nós, na nossa família. Nos endireita, Senhor, nos transforma, nos amadurece, Senhor, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor, em mais uma manhã de devocional. Nos ensina, Senhor, nos ministra. Espírito Santo, esse momento é teu. Nós te louvamos e te agradecemos em teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém? Então vamos. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonitas. Tudo bem com vocês? Estou aqui postando um videozinho para todo mundo já poder ver que a gente já está aqui bem juntinhas. Acabei de botar lá. Você também bota a sinalização de que você acordou para a palavra, que você acordou para Deus, que você acordou para a devocional? Ah, não faz isso não? Então deixa eu te dar essa dica. Enquanto a gente está aqui lendo, orando, eu às vezes faço um videozinho e coloco lá. Hoje foi de 20 segundos, só de mostrar para o mundo que eu já acordei para Deus. Sabe por que eu faço isso? Porque quem acorda para as trevas grita. Aí parece que tem mais gente nas trevas do que na luz. Não. Vamos dizer, somos quantas aqui agora, nessa segunda-feira? Conta aí, Eneida. A gente tem que dizer, tem que fazer barulho, tem que mostrar, tem que falar para o mundo que nós estamos aqui juntas, para a gente poder declarar o nome do nosso Deus. 100 mulheres, pastora. 100 mulheres, olha aí, 100 bonitas, 100 corações, 100 casinhas de luz acesa. Sabe o que eu olho? Imagino Deus olhando lá do céu e vendo lá, contando. Deixa eu ver quantas estão lá, ou agora, acordadas. Aí vê 100 casinhas de luz acesa. Ah, bonita, levanta dessa cama, acende a luz, para você poder ser contada hoje. Que Deus abençoe a sua vida hoje, mulheres do YouTube, mulheres do ao vivo. Obrigada por você estar aqui tão cedinho, numa segunda-feira de novembro, já terminando o ano de 2025. Você consegue olhar para trás e ver o quanta coisa Deus fez você vencer? Você consegue olhar para trás e ter uma avaliação do que foi o ano de 2025? O que foi o ano de 2025? O que você conseguiu trazer para o seu dia de hoje, para a sua transformação? Porque hoje o nosso tema vai falar de Jesus. Não dá para falar dele sem falar de transformação, de movimento, de olhar para trás, ser grato, de poder saber que a mão do nosso Deus está com a gente. Então, deixa eu ler aqui para você, enquanto você fica aí pensando em tudo isso que eu estou te falando, especialmente em o que foi o 2025. A gente já tem que começar a fazer esse balanço, porque daqui a pouquinho o ano vai acabar, a gente vai estar na virada do ano, todo mundo lindo, maravilhosa, com ceia na mesa, e a gente já tem esse exercício posto dentro do nosso coração de saber o que a gente viveu em Deus. Amém? Bora lá? Hoje é 10 de novembro e diz assim, Lucas 5, de 1 a 11. E de igual modo também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão.
E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vida é estilo de vida de Jesus. Jesus não veio ao mundo para estabelecer uma religião, mas para inaugurar uma maneira de viver em aliança com o céu. Ao se aproximar do barco de Simão Pedro e lhe pedir que lançasse as redes novamente, Jesus estava ensinando mais do que uma técnica de pesca. Ele estava revelando uma nova perspectiva de vida. Mesmo depois de uma noite de fracasso, Pedro decide obedecer a palavra de Jesus e testemunha um milagre de abundância. Esse momento marca o chamado de Pedro para ser pescador de homens e nos ensina que seguir Jesus requer fé e um compromisso diário com a palavra. O seguir Jesus requer fé e um compromisso diário com a palavra? Você se lembra de quem mesmo? Ah, de nós, né? Ah, é você, né, bonita, que está aqui nesse texto, né? Eu grifei e escrevi algumas coisas que já te compartilho já sobre isso. Eu vou ler de novo. Esse momento marca o chamado de Pedro para ser pescador de homens e nos ensina que seguir Jesus requer fé e um compromisso diário com a sua palavra. Viver o estilo de vida de Jesus é abandonar antigas formas e abraçar uma nova identidade em Cristo. O Evangelho é comparado a um tesouro oculto, e quando o encontramos, somos convidados para deixarmos tudo para trás, pois o que recebemos em troca é incomparável. Esse caminho é estreito, mas Jesus nos assegura de que o seu fardo é leve. O processo de transformação é contínuo, de glória em glória, e é na jornada que somos moldados. Jesus nos desafia a crescer em cada situação, confrontando medo, superando crise e avançando, pois é na batalha que a nossa fé se fortalece e revela a nossa verdadeira vocação. Jesus nos chama para confiarmos nele e vivermos com uma missão clara. Quando enfrentamos os desafios, devemos lembrar que Deus nunca nos dá algo além da nossa capacidade de vencer. A grandeza de um chamado é medida pelo tamanho da oposição que enfrentamos. Portanto, é preciso avançar com coragem, sabendo que as lutas que encontramos são oportunidades de crescimento. Bonitas, Jesus está nos convidando hoje para irmos mais fundo e lançarmos as redes novamente, pois é na obediência que vamos encontrar o milagre e vivermos o propósito eterno para o qual fomos criados. No compartilho está assim: ser salvo por Jesus não lhe custa nada, mas ser discípulo dele lhe custa tudo. Tudo, tudo. Ai, pastora, estou aqui pensando até agora nisso aqui, como que foi esse ano, quantas coisas Deus fez por mim. Que bom que você está aí nesse momento de reflexão, porque eu quero ainda preencher um pouco mais essas reflexões naquilo que Jesus nos ensina. No primeiro parágrafo do texto que lemos, diz que a maneira de viver com que Jesus nos ensina tem uma conexão com o céu. E eu fiquei me lembrando que o padrão de vida de Jesus, o estilo de vida de Jesus era um só. Realizar e fazer o que ele viu o Pai fazendo. Então, o padrão de Jesus, o estilo de Jesus era só esse: reproduzir o que ele viu o Pai fazendo. E eu fiquei pensando, o que eu vi o Pai fazendo para mim esse ano? Para eu reproduzir para minha filha, para eu poder compartilhar com meu marido, para eu compartilhar com as crianças do ministério, com os voluntários, com o meu discipulado. O que foi que eu reproduzi e que eu vi Deus fazer para poder declarar as bonitas daqui da devocional? O que foi que você viu o Pai fazer e você está fazendo igual? É sobre isso que Jesus está nos chamando nessa manhã do dia 10 de novembro, para você poder ter clareza que o estilo de vida não tem a ver sobre você estar confortável ou não, porque você vai se lembrar muito bem de como foi o final da vida de Jesus. Foi de conforto? Não. Ele escolheu?
Ele pôde dizer, ai, não quero essa cruz, não. Tem mais uma levinha? Tem rosa? Tem com frufruzinho de brilho? Tem uma que não machuca? Não, ele simplesmente foi, porque a gente é essa bonita. Ai, não estou gostando desse levante, não. Tem mais leve? Ah, Deus, por que você está fazendo isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que esse diagnóstico? Por que esse casamento? Por que essas finanças? Né? Não foi assim. Ele simplesmente foi, porque fazia parte do processo de vida dele e da entrega que ele tem, do que ele tinha para fazer na terra, viver o que ele viveu. Então, ele viveu na dependência de um Deus que sentou no trono. E aí eu quero te dizer que no estilo de vida de Jesus, você não se assenta no trono e fica ordenando e criticando e apontando o que as pessoas estão fazendo. Você é protagonista. Você é quem faz. E faz o quê? Faz qualquer coisa, faz o que der na cabeça, faz o que pensar, faz um projeto que imaginou, que é maravilhoso, que é muito especial, abençoa muitas vidas. Mas foi Deus que mandou? Você tem validação de uma palavra assim, rema, uma palavra sólida, que está te guiando para você poder engajar dinheiro, engajar recurso, engajar tempo. Deus está te dando essa palavra? Pastora, para, que eu já estava na dúvida. Então, não estava, porque quando você é mandado para fazer algo que Deus mandou, dúvida é uma coisa que não vem na nossa cabeça, não vem na nossa vida, não vem com o coração pesado. Às vezes a gente fica insegura, fica com muitas coisas. Eu fiz muitas coisas olhando no meu ministério que eu pensava, não vou dar conta. Aí eu mudei a minha oração. Senhor, eu não quero mais fazer só o que eu dou conta, não, porque fica parecendo que sou eu. Agora eu quero fazer o que eu não dou conta. Aí, gente, não ora assim não, tá, bonito? Porque quando você ora assim e se prepara para ver e viver a dependência de Deus, e não das suas coisas, das suas ideias, das suas forças internas e externas, não, você começa a ver que se não for Deus, não dá para você realizar. E foi exatamente esse o padrão dessa maneira de viver tão alinhada com o céu, que Jesus veio mostrar um novo estilo de vida. O estilo de vida que o sobrenatural, ele é um padrão. Não é um negócio que pipoca no início do ano, aí depois vem no julho, aí depois vem agora. Se não veio nenhum milagre até agora, em novembro vai vir no dezembro. Não, gente. É um padrão de vida. E eu quero te dizer que muitas vezes o sobrenatural de andar sobre as águas está exatamente na sua decisão diária, porque, ô bonita, dobrar a dura cerviz de cada uma de nós, de você poder saber que você está caminhando num lugar que não é sobre você, que não é na dependência do que você sabe, do que você pode, do que você quer, isso é milagre diário. Milagre é você estar aqui às 5h30 da manhã. Eu vou falar de mim, tá? Milagre é eu estar aqui todo dia de manhã, uma pessoa que sempre amou dormir muito. E 5h30 da manhã entrar no sangue da criatura a ponto de ficar com saudade quando não vem. Isso é milagre. Milagre é você poder ler a Bíblia todos os dias, num ano inteiro, sem interrupção. E quando você falta devocional, você tem compromisso com Deus. Não é ninguém mandando, não é a igreja falando, não é o seu líder obrigando, não. Isso é milagre. Milagre é você pegar uma palavra e fazer dela, todos os dias, a sua direção para aquilo que você vai viver. Isso é milagre. Milagre é você olhar todos os dias na sua casa e ver que todos estão bem. Sabia que isso é um milagre? Se você tem uma realidade de filhos já adultos, né, ou filhas, e você liga para elas ou para eles, e você consegue falar com a sua netinha, com o seu netinho. Isso é milagre, gente. Todos os dias, eu e você temos uma vida do sobrenatural, mas o bonito para a gente, o sobrenatural para a gente, é quando a gente estabelece uma pauta e essa pauta é respondida. Ontem, eu dei para você uma oportunidade de você se encontrar com resposta buscando um objeto, porque Deus fala tanto com a gente aqui na Comunidade das Nações com essa veia profética. E várias foram lá no meu privado me falar, pastora, fez muito sentido.
É isso mesmo. Isso é milagre, isso é padrão de Jesus. É você poder parar de ouvir a doença e ouvir a saúde, ouvir a cura. É você parar de olhar a crise e ver a solução. Isso é padrão de Jesus. Aí no finalzinho do primeiro parágrafo, diz assim: esse chamado marca esse momento, né, de Pedro marca o chamado dele para ser pescador de homem e nos ensina que devemos seguir Jesus. Para seguir a Jesus, requer de nós fé e compromisso diário com a palavra. Bonita, você tem compromisso diário com a palavra? Ou você tem um compromisso diário com esse grupo? Eu tenho encontrado algumas mulheres que falam assim: pastora, você é o 5º grupo de devocional que eu já estou nesse ano. Aí eu pergunto para ela assim: ô bonita, vai ficar pulando de galho em galho até que dia? Até que dia você vai estar numa devocional aqui, na outra ali? Ô, gente, define o seu povo. Define a voz da trombeta. Não fica ouvindo muitas, não, porque confunde. Elege uma. Se você entendeu que um grupo está muito especial para o seu momento, eu tenho entendido que Deus nos levanta para pessoas para um determinado momento e frequência. Mas não fica ouvindo muitas vozes, não. Bagunça nosso juízo, como dizia minha mãe. Bagunça o nosso juízo. Deixa o nosso juízo quietinho, calminho. Sabe por quê que eu estou te dizendo isso? Porque o nosso compromisso diário tem que ser com a presença. E não com quem está falando aqui. Ai, pastora, que eu adoro a sua voz, adoro a Eneida, adoro as meninas do Planeja. Gente, não é sobre nós, não. Porque daqui a pouco eu não vou estar podendo vir aqui, como semana passada não fiquei, como Eneida tem os seus compromissos, o pessoal do Planeja tem as suas coisas, e talvez venham outras mulheres para falar o quê? A palavra, que é a coisa mais importante. Ai, pastora Leia não está lá, não vou, não, bonita. Ah, meu pastor não vai pregar, não vou, não pode. Porque você tem que ter um compromisso com a presença. E a presença, gente, independe de quem está na frente falando. Ah, pastora, faz diferença, porque eu gosto de ouvir quando a palavra é didática, quando tem 3 pontos para eu anotar, colocar no meu caderninho, quando tem uma coisa. Ô, gente, Deus, ele é infinito. Para de colocar Deus numa caixinha que ele só fala do jeito que você acha que entende. Ontem eu trouxe aqui um objeto. A gente ouviu a voz de Deus. Do grupo que estava aqui ontem, muitas de nós ouvimos a voz de Deus por meio de um objeto aleatório da tua casa. Deus está falando todos os dias, todos os dias. E a minha pergunta para você é: você quer ter um estilo de vida como o de Jesus? Então tenha compromisso diário com a presença. A presença, ela se manifesta por meio da palavra. A palavra, gente, é um lugar, não é um livro que contém a verdade, ela é a verdade. Eu não sei qual é a Bíblia que você tem para essa temporada, para esse ano. Qual é a Bíblia, qual é a versão que está arrebatando o seu coração? Porque durante muitos anos a mensagem foi a tradução que só de pegar os versículos eu já começava a me constranger com a presença. Qual é o tema? Qual é o jeito que você tem esse compromisso diário com a palavra? Pastorar. Eu aprendi aqui nessa devocional a ter constância, né? Eu ouço muito isso. Muitas pessoas vêm me falar isso, falam para a Eneida. E deixa eu te contar uma coisa. O compromisso diário com a presença é o compromisso que você estabelece com ou sem um grupo. Aí eu quero te perguntar, como é a sua relação com a Bíblia, com a palavra? Jesus tinha no seu padrão de vida textos memorizados. É comum, dentro da cultura judaico-cristã, as pessoas terem o tema, o trecho, capítulos memorizados na mente, porque uma coisa linda, que quando a gente pesquisa sobre padrão de vida de pessoas que são judaico-cristãs, elas têm uma coisa linda que é, quando eles estão, por exemplo, numa mesa posta, numa refeição, antes das crianças se servirem, antes das pessoas se servirem, eles começam a declarar um versículo. Olha que coisa mais linda. Olha aí uma dica bem especial para você que tem filho pequeno, para você que está aí na sua casa sem ter a palavra tão viva, só você está buscando. Busca aí com o teu marido, com a tua família, antes da refeição.
essas pessoas começavam a declarar versículos que estavam no coração. Esse é o padrão de uma vida com a palavra. Aí eu quero te perguntar, como é a sua relação com a palavra? Aí eu trouxe algumas dicas para você. A primeira é entender que o compromisso com a palavra é um compromisso com a presença. Isso tem que estar claro para cada uma de nós. Não é sobre cumprimento de um ritual, não é sobre religiosidade, é sobre encontro. Todas as vezes que você pega a palavra, você está dizendo ao reino espiritual que você está separando aquele tempo para se encontrar. Jesus tinha porções memorizadas dentro dele. E sabe qual hora que veio para fora? Lá na tentação, no meio do deserto, quando o diabo vem tentar, ele começa a recitar versículos da palavra, porções da palavra. Sabe o que eu aprendo nesse padrão de vida de Jesus, nesse estilo? Que você precisa ter um depósito de palavra dentro de você, memorizada, ou entendendo quem é mesmo Davi. Peraí, Golias foi quem? José foi quem? Você ter dentro de você um acervo que você pega na hora do vucu-vucu. Gente, deixa eu contar para vocês de mim. Nessa semana que eu fiquei mais quieta e fiquei cuidando da saúde, porque eu não fiquei por causa da doença, eu fiquei por causa da minha saúde. A doença não, a doença está indo embora. E eu fiquei pensando qual era o texto que estava bem latente dentro do meu coração, porque eu estava desanimada, eu estava com preguiça, eu estava sem força para poder pegar a Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia dentro da minha cabeça. Você tem uma Bíblia dentro da tua cabeça? Pois é, vai chegar um tempo na sua vida que você não vai ter ânimo de pegar o livro físico. Aí o Espírito vai te falar assim, fortalece na palavra, se fortalece na palavra. Aí você lembra assim, o que é a palavra mesmo? Ai, o único que eu estou lembrando é o Senhor, é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes paz. Se é esse o texto que você tem, amiga, bonita, agarra nele. Porque Jesus, ele se agarrou nas palavras, ele não respondeu de si mesmo a cada proposta que o diabo fez, não. Ele respondeu diante da palavra do que Deus tinha para ele. Qual é a palavra que você tem hoje de Deus, da presença, para calar a boca do diabo? Ai, pastora, nem sei. Então, para se responder, porque você vai viver levantes. Isso é comum, é normal, isso é necessário. Você sabe que eu acho que os levantes são até necessários? Para você poder ter um saculejo, para você poder entender que a presença, se você. Ô, bonita, deixa eu te dar uma notícia aqui, só te lembrando. Você sem a presença é nada. Você não dá conta. É uma doença que vem, é um filho que é rebelde, é uma hora, uma decisão de um filho adulto que faz que você não está preparado, é a finança que fica balançada, é, de repente, um projeto que está vindo e você está insegura. Você não dá conta só, porque você não nasceu para ser só, você nasceu para ser dele. Ele te fez com um pedaço dentro de si, que é o do tamanho dele. Por isso que Jesus veio nos ensinar nessa manhã, dessa segunda-feira, que o padrão de vida, do estilo de vida que ele tem é o melhor. Como é sua relação com a presença? É uma relação que você só corre na hora do aperto? Ai, meu Deus, será que eu vou ser curada? Ai, meu Deus, será que esse casamento vai ser restituído? Ai, não, gente. É ótimo você ter um lugar de escape e de procura e de segurança de um porto. Mas na hora do bom, na hora que tudo está bem, você está em onde? Ai, não vou na igreja hoje, não. Estou muito preguiça, vou sentir dor de cabeça mais tarde. Né? Tem gente que vive pensando ainda no que vai viver de uma doença. Ah, não, gente, para. Você precisa ter uma relação tão maravilhosa com a presença a ponto de você não negociá-la. A outra coisa, do segundo parágrafo, que é lá no finalzinho, diz que a batalha pois é na batalha que a nossa fé se fortalece e revela a nossa verdadeira vocação. Você já passou por uma batalha que você falou assim, meu Deus, eu nem sabia que eu era forte desse jeito? Você já passou por isso? Passou por um negócio e falou assim, meu Deus, eu não dei conta sozinha, isso aqui foi o Senhor comigo. É essa hora que Deus está dizendo que vamos poder estar aptos a vivermos o estilo de vida de Jesus, porque é na batalha que vem para fora, é na batalha que vem
aquilo que está trazendo para nós. Aline, fecha o seu áudio, por favor, sua linda. Eu acho que ela está conversando. E nesse momento que a gente olha a nossa batalha, olha o nosso movimento de dor, de vulnerabilidade, é a hora que vem para fora aquilo que de fato você está carregando dentro. Sabe uma hora de dor? Ô, gente, eu me lembro da minha mãe no finalzinho da vida dela, com um câncer muito severo. Eu não encontrei mais a minha mãe depois que o câncer tomou vários órgãos, porque ela se relacionava, eu me relacionava em estar terminando, batalhando para acabar com aquela doença. Eu não estava mais me relacionando com a minha mãe, porque todos os dias de manhã ela tinha uma meta. Primeiro, encontrar com Jesus. Ela acordava e falava: ai, meu Deus, eu ainda estou aqui. Eu já estou pronta, pode me levar. Ela falava isso todo dia de manhã. A segunda coisa que ela tinha é: eu vou vencer essa doença. Já que eu estou aqui, bora vencer. E ela ficava determinada em se relacionar com a doença. Deixa eu te dizer uma coisa: se você está com um diagnóstico, não gaste a sua energia com a doença. Gaste energia com o SOSO, com aquele que pode dar a saúde de volta. Se relacione com aquilo que ele vai fazer e não com o que a doença se te tornou. A doença não pode te definir. A doença não pode ser a sua bomba de todos os dias te impulsionar. Não, gente. Na hora da batalha, o que tem que vir para fora é todo o acervo que você juntou nessa devocional. Pastora, mas eu só estou aqui há um mês. Poxa, bonita, 30 dias de palavra, é coisa pra caramba. O que? Você está desde o primeiro dia do ano, 300 e tantos dias, e você não tem um acervo na hora do vucu-vucu? Jesus tinha. Na hora do ucu-vucu dele, muitas vezes, ele tinha na boca a palavra de Deus e não a dele. Esse é o estilo de vida. E, finalmente, Jesus nos convida para a gente ir mais fundo. Aí eu estou me lembrando daquela palavra de Ezequiel 47, em que Deus nos chama para poder termos águas a ponto de mergulharmos nela. Não mais nos tornozelos, não mais nos joelhos, não mais águas na cintura, mas uma água em que a gente mergulhe, que a gente vá mais fundo. Então, nessa manhã, eu quero lhe convidar a ir mais fundo numa presença que vai requerer de você força. Aí, deixa eu te dar uma boa notícia. A maneira como você se relaciona com a presença tem a ver com uma exigência de esforço. Sim, acordar cedo é uma coisa. Talvez fazer jejum de algo que está tomando conta de você, está tomando conta da sua vida. Olha só essa semana. Eu estou me recuperando e me preparando para um momento cirúrgico. E aí, eu estou querendo fazer sopa todo dia. A Sofia, essa semana, disse assim: mãe, olha, o seu jejum dessa semana, ou na semana que vem, vai ter que ser de sopa, porque, meu Deus, todo dia você quer sopa. É, todo dia eu quero sopa, gente. Eu já compro as porçõezinhas da carne, do músculo, já deixo cortadinha, já fica temperadinha, aí já vou lá, corto, pico todos os legumes que eu gosto e vou fazer sopa. Aí, Sofia, minha filha, me trouxe um estalo. Peraí, o que essa sopa está fazendo no meu dia a dia? Tomando conta de quê mesmo? Que ela só aparecia quando chovia e agora está aparecendo todo dia. Não, pera. Ô, gente, é sutil, tá? A maneira como as coisas começam a tomar proporção na sua vida é desnecessária. É sutil, começa pequeno. Às vezes é um doce, às vezes é um refrigerante, às vezes é você comer toda hora, às vezes é uma coisa que você pensa assim: gente, mas isso não faz mal. Quem disse? Faz mal quando toma o trono, ou o lugar, ou o espaço desnecessário. Dá uma olhada aí na tua vida. Tem alguma coisa tomando lugar de um espaço que não é dele? Gente, sopa é para todo dia, por acaso? Não, não é para todo dia. E a Sofia me fez pensar isso. Mãe, ó, seu próximo jejum vai ser sopa, não é possível, não. Todo dia tem sopa para você. E é mesmo. Todos os dias tem alguma coisa querendo roubar o lugar do estilo de vida que Jesus nos ensinou, que é colocar o nosso Deus no centro, o nosso Deus no trono. Qual é o lugar que você identifica que você tem dado muito mais atenção naquilo que não precisa, que não é necessário? Feche aí seus olhos. Eu quero orar com você para que a gente possa ter um estilo de vida como o de Jesus.
E eu queria que, com os olhos fechados, você pudesse olhar, primeiro, como está a sua relação, como está o seu compromisso, como está o seu encontro diário com a palavra, com a presença. Responde aí, o Espírito Santo. Você está mudando? Você está conseguindo trazer para todos os dias uma porçãozinha da palavra, mesmo quando você não consegue estar aqui na devocional? Essa devocional, ela nasceu para você poder ser mais apaixonada por Jesus. Mas, às vezes, a sua inconstância, talvez a sua própria relação com a vida, não cabe vir todos os dias por um ano inteiro. Mas eu quero lhe convidar, organize o seu dia, a sua vida, o seu horário, sua manhã, sua madrugada, para você poder ter uma relação íntima com a presença. E esse grupo, esse devocional, é para você poder ser estimulada a estar com 100 mulheres que acordam cedinho e mais 700 que estão lá dentro do nosso grupo. A primeira coisa é, para ter um estilo de vida como o de Jesus, você precisa se relacionar com a presença. A segunda é, toda batalha vai trazer para fora o tipo de acervo, de conteúdo que você guardou. Toda batalha vai trazer para fora o tipo de conteúdo que você guardou. E eu quero te perguntar, o que você tem guardado, bonita? Qual é o acervo que você vai conseguir pôr para fora, para você poder viver a batalha que você já está vivendo? E por último hoje, nessa segunda-feira, Deus está nos falando assim, tem coisa mais no profundo. Tem mais coisas guardadas para você. Não é no raso que você vai encontrar a resposta que eu quero. Então, aprofunda. Quando terminar a nossa devocional, fica aí na presença sozinha com ele. Põe aí uma playlist, uma música. E, finalmente, eu quero acrescentar que a sua relação com a presença tem a ver com com o seu compromisso de leitura diária com a palavra. Ler a Bíblia faz muita diferença no reino espiritual. Quem ler a Bíblia tem uma ferramenta, uma força, que o diabo sabe, porque ele viu Jesus fazer, ele sabe o poder da palavra de Deus. E você precisa ter na tua boca a palavra e não a tua voz. Senhor, nessa manhã, nós declaramos juntas aqui, com 100 mulheres reunidas, aqui no presencial, no ao vivo, e aquelas muitas milhares que estão acessando esse conteúdo. Tantas mulheres têm pego esse conteúdo, Senhor, e compartilhado com amigas. Obrigado, porque a gente não faz ideia de como o Senhor tem pulverizado os nossos encontros. Obrigado, porque o Senhor tem colocado nesse grupo o compromisso de poder ouvir a sua voz todos os dias. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque o Senhor tem feito mulheres muito mais fortes, mulheres que conseguem discernir a tua voz, Senhor. Que coisa especial é poder saber que na multidão de vozes existe uma voz que a gente consegue identificar que é a tua. De tanto que a gente ouviu, de tanto que a gente encontrou, de tanto que a gente identificou no nosso secreto. Quando a gente foi para a multidão, a gente sabia que a tua voz doce, às vezes firme, às vezes mais brava, ou às vezes mais doce, a gente sabe agora identificar no meio da multidão como é o timbre da tua voz. Porque existe um compromisso diário de ouvir o que o Senhor está dizendo. Obrigado porque essas mulheres estão aqui ansiando por respostas que só a tua presença pode dar. Obrigado porque esse livro dos bispos inspira o nosso coração a vivermos, Senhor, todos os dias com uma pauta. Muito obrigada, Senhor. Derrama sobre o bispo JB e a bispa Dirce uma porção, Senhor, abençoadora para eles pulverizarem o que eles carregam. Obrigado por essas mulheres aqui reunidas, aquelas que têm um livro e aquelas que nem têm livro, mas que vêm aqui ouvir a tua voz. Obrigado por um estilo tão maravilhoso de vida do teu filho, de que viu o Senhor fazendo coisas e veio para a terra imitar. Nós queremos isso, Senhor, ver o que o Senhor está fazendo e não fazer com a força do nosso braço, não fazer, ó Deus, as coisas aos gritos, mas saber que existe uma palavra dentro de nós guardada para vivermos o dia de hoje, a demanda de hoje, a pauta de hoje, a estação do agora, sabendo que existe uma enciclopédia guardada dentro de nós que o Senhor escreveu.
Senhor, obrigado por tantos caderninhos de devocional, visto aqui agora, Senhor, nessa oração, sendo entregue ao Senhor. Um jeito de que cada uma de nós entendemos a palavra. Aquelas que têm a dimensão teórica tão alta, que todo dia elas precisam registrar numa página, no seu caderninho, algo que o Senhor falou. É o acervo, Senhor, é a enciclopédia, e às vezes escritas com letras tão maravilhosas, caprichadas, e às vezes escritas de qualquer maneira, porque o dia não está tão bom, mas escritas porque o Senhor está falando. Obrigado por esse estilo tão maravilhoso do teu filho, nos ensinando que o padrão de vida que nos conduz à tua presença é o amor, não é a dor, não é o sofrimento. Não foi a cruz, Senhor, foi o amor. Foi o amor que levou Jesus a fazer o sacrifício. Foi o amor por ti, pela presença do Pai. E nessa manhã nós queremos olhar o que o Senhor tem feito na nossa vida nesse 2025. Quanta coisa que eu posso olhar para os meus meses anteriores, desde o janeiro até agora, e ver quanta coisa o Senhor fez. E me agarrar, Deus, na gratidão. E dizer que foi por causa da tua mão poderosa que nós chegamos até hoje, aonde estamos. Muito obrigada, Senhor. Porque nós vencemos por tua causa. Por causa da força vinda do alto. Quantas mulheres aqui nessa manhã, nesse momento, acessando esse conteúdo, acharam que não dariam conta. Mas não era sobre dar conta, sobre força ou fraqueza, mas sobre o propósito que o Senhor tem em contar a nossa história, escrever a nossa história. Senhor, entrar naquela jornada 21 e todo dia ter uma porção especial daquilo que o Senhor tem feito com essas mulheres. Tem constrangido tanto o meu coração de saber, Deus, que cada uma de nós temos um conteúdo guardado, às vezes de conteúdo de anos atrás, de coisas tão recentes, de coisas que a gente olhou para dentro de nós e falamos assim, peraí, o que o Senhor tem feito? Deixa eu ver aqui a coisa mais preciosa que eu posso compartilhar com essas mulheres. E lá na Jornada 21, Senhor, naquele grupo que mulheres todos os dias compartilham, derramam o que o Senhor tem feito. A gente tem sido, Deus, tão edificada. Obrigada pela coragem das tuas filhas em declarar um estilo de vida novo, estabelecido no padrão de Jesus. Nessa manhã, nós adoramos o teu nome, porque o Senhor nos escolheu primeiro. O Senhor nos fez como a videira que está presa nos galhos, nos ramos que dão frutos. Que hoje a gente consiga fazer o que Jesus fez, dar frutos e frutos que permanecem, por causa da tua presença, em nome de Jesus, em nome dele, só nele, no nome, sobre todo nome, que oramos. Amém. Amém, bonitas? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê uma segunda-feira abençoada, bonitas do YouTube, que o Senhor te abençoe e te acompanhe. Beijo. Ô, bonita, bem bonita. Cadê o tchau do povo?